família. Vamos, igreja, grandes paz, Deus abençoe. Antes de nós, gostaria de pedir permissão ao pastor Alain, pastor empossado dessa igreja, para poder usar o púlpito da mesma. Amém? Meus queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, juntamente com a querida igreja, para podermos trazer uma breve reflexão acerca da palavra de Deus, mas também podemos dizer, na verdade, essas palavras, elas nem precisariam ser ditas mediante o reflexo que nós temos aqui, a quantidade de pessoas, o quanto, Alan, você é amado. Não somente o Alan, mas a Tatiana, o quanto vocês são amados. E eu creio que aqui deve ter mais de 20 igrejas representadas, fruto do carisma e do amor que nós temos por você. E aqui também nós temos a Segunda Igreja Batista, de Comendador Soares, igreja que vocês pertenceram durante um tempo, ainda são membros, não temos a carta de transferência ainda, né? Mas vai chegar lá. Estava conversando com a Tati que já enviou a carta do Alain e da Tatiane, mas do Melquinho, não. Melquinho, depois vai para lá. Meus queridos, mas assim, é com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui nessa noite. Eu gostaria de estar assim orando, antes da leitura da palavra, orando com a querida e amada igreja. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e louvar o teu santo e poderoso nome. Obrigado porque tu és o nosso Deus e a tua graça e a tua misericórdia tem estado conosco todos os dias. Te agradeço, Pai querido, porque o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o cabeça dessa igreja e tem, Pai amado, conduzido essa igreja, Pai, usando como instrumento o teu filho, o teu servo, pastor Alain. E que ele possa, Pai amado, continuar nessa jornada que não é dele, mas foi colocada diante dele pelo Senhor. Capacite o teu servo, Pai. E nesse momento, onde nós seremos, ó Pai amado, falar sobre o teu nome, falar da tua palavra. Usa-nos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Carecemos, ó Pai, do teu Santo Espírito. Que cada coração aqui, ó Deus, representado, possa ser terra fértil, ó Deus, para receber a porção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, eu convido a amada igreja a abrir vossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 10. Aqueles que podem, em reverência à palavra do Senhor, vamos colocar em pé, porque vamos fazer uma leitura alternada e responsiva. Gostaria que a igreja participasse da leitura da palavra de Deus. Iremos ler a partir do verso 1 e vamos até o verso de número 18. Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 18. O pastor das ovelhas. Em verdade, lhes digo, que quem entra no curral das ovelhas pela porta, não sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para receber outra vez. Recebê-la outra vez. Amém. Amada igreja, pode tomar assento. Todos já assentados. Pastor, você é muito amado, meu querido. Aqui dentro está lindo demais, mas há uma visão lá fora também que está linda também. É o povo de Deus que está presente aqui para poder contemplar, estar contigo, te apoiando nessa sua jornada. Mas esse apoio que nós estamos dando a ele, todos nós, pastores, membros de outras igrejas, amanhã nós estaremos em nossas igrejas. E amanhã o pastor Alain estará assim conduzindo o povo ao qual Deus deu a você para poder conduzir nesse tempo. E vivemos em um tempo esse de crise de identidade, e eu quero ser mais além. Crise de identidade espiritual. E dentro dessa crise de identidade espiritual que a sociedade está vivendo, a revitalização dos conceitos esses que confundem as coisas que estão inseridas na sociedade, muitas vezes pessoas não conseguem definir o seu papel. Papel esse que se torna primordial. Nós, como servo de Deus, nós precisamos entender qual é o nosso papel, qual é a nossa missão no reino de Deus. Aqui todos nós somos servos, sem exceção. Existem pastores presentes, diáconos, membros da igreja, mas todos nós aqui somos servos. E a primeira identidade que nós devemos tê-la e expressá-la é que nós somos servos. Servos e servas diante de Deus, pronto para poder cumprir o chamado de Deus. E aqui foi mencionado que há tristeza no coração. Eu digo que sim, porque tem a dor da saudade. Pastor Alain é uma pessoa muito querida por todos nós, mas também há o sentimento de alegria por entender que é a continuação do reino que está sendo proposta. E nós entendemos e vemos isso através da vida do pastor Alain, justamente também com a sua esposa. E dentro desse conceito que nós estamos trabalhando, nós podemos dizer que existem tantas confusões, infelizmente, na igreja, fazendo com que as pessoas não compreendam o seu papel esse no corpo de Cristo. E Jesus, ele contou essa parábola do bom pastor, falando de si mesmo e também falando do seu rebanho para poder orientar os padrões esse que nós pastores tentamos fazê-lo, porque nós temos o bom pastor, e o bom pastor deu a vida por todos nós. Nós fomos chamados por Deus para esse ministério. Fomos escolhidos por Deus para esse ministério. Assim como o pastor Alain, primeiro ele foi escolhido por Deus e orientado pela igreja através do Espírito Santo de Deus para estar aqui conduzindo esse rebanho, conduzindo o povo de Deus. E nessa nós vamos ver tanto o papel do pastor, mas também o papel da ovelha. O papel da igreja em si. E o papel do pastor em si, nós temos Jesus. Jesus é um modelo de pastor que nós devemos seguir. Nós temos Jesus como modelo para nós pastores podermos seguir. Embora existam coisas que somente Jesus pôde fazer e fez por nós. E assim entregar na cruz para nos dar a salvação eterna.
Esse papel foi dele. Mas existe algo que nós devemos dar continuidade, que é dar prosseguimento à pregação do Evangelho, dar prosseguimento em conduzir aquilo que não é nosso, mas que pertence ao Senhor. Eu digo a vocês, membros de igreja, todos nós temos o bom pastor. E esse bom pastor deu a vida por cada um de nós. Quando ele fala para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? Pedro fala o seguinte: sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele não diz para Pedro: Pedro, apacenta as suas ovelhas. Ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então é algo dado, Alan, para você. E aquilo que Deus te deu e que você assinou como termo de posse nessa noite, não pertence a você, pertence a Deus. E por pertencer a Deus, nós, pastores, temos tão grande responsabilidade de conduzir aquilo que não é nosso, mas que pertence ao Senhor Jesus. E o termo pastor, ele significa aquele que cuida de um rebanho. Não tem sentido, significado ter o pastor se não tivesse o rebanho. Ter o pastor se não tivesse a igreja. E assim também a igreja, sem o pastor, ela fica sem um direcionamento. E aqui eu falo para todas as igrejas aqui representadas. Irmãos, antes de continuar, eu preciso de um copo com água. Já com a igreja até já sabe, porque às vezes coloca 3, 4 copos de água e vai embora. Mas quando nós falamos que Jesus, ele é o bom pastor, e falamos que o pastor Alan foi trazido por Deus para ser o pastor dessa igreja, para cuidar daquilo que não é seu, mas que pertence ao Senhor Jesus, nós queremos falar das atribuições de um pastor, segundo a palavra de Deus, segundo as palavras de Jesus. E essas atribuições nós lemos no texto, no qual aqui a igreja também participou diretamente da leitura da palavra. O verso 3 e o verso 14 vai falar que o bom pastor, ele conhece as ovelhas e as chama pelo nome. E aqui o pastor Alain, apesar de estar há pouco tempo aqui, eu creio que ele já tem feito isso. Conduzido o povo de Deus, conhecendo cada dia, e a cada dia você vai conhecer mais. Assim como eu sou casado, o pastor Marco falou que está casado há 45 anos. Eu conheço a minha esposa há 15 anos, estou casado há 14. Mas todo dia nós nos conhecemos. E daqui a 20 anos, nós vamos continuar nos conhecendo. E assim é o pastor com a igreja e a igreja com o pastor. Todo dia é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir o pastor Alain para poder conhecer cada vez mais profundamente essa igreja. Foi mencionado também que ele é o 6º. Obrigado, minha querida. Sexto pastor, outros pastores por aqui passaram e tiveram seu papel fundamental. Mas hoje, essa responsabilidade não são mais desses pastores que passaram. Essa responsabilidade é sua, pastor Alain. E que nesse chamado que Deus te deu, você possa, de fato, conhecer, reconhecer e tornar a conhecer novamente cada uma dessas ovelhas que aqui estão, aquelas que hão de chegar, aquelas que hão de retornar, que está sendo colocado sobre a sua responsabilidade. E que Deus possa dar sabedoria e discernimento para que você possa conduzir cada uma delas na presença do Senhor Jesus. E ainda dentro das atribuições que o pastor é concedido ao pastor, o privilégio esse também que eu posso dizer, é que nós temos o privilégio de poder conduzir, de fato, aquilo que não pertence a nós, mas que pertence ao Senhor Jesus. E um detalhe importante que o texto narra para nós é que o pastor ele vai à frente das ovelhas. E o verdadeiro líder ele vai à frente das ovelhas, mas não deixando também de olhar para trás, porque no decorrer da jornada, algumas ovelhas elas podem ficar para trás. E o ficar para trás não é deixar para trás. É poder parar, voltar. E aqui eu digo para todos os pastores que estão aqui presentes, que dar um passo atrás
na condução do nosso ministério, isso não é vergonha, pelo contrário. Nós somos humanos, erramos, somos direcionados por Deus, mas a palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. Nós, pastores, às vezes precisamos não dar um, mas dar 2, 3, 4 passos atrás. E que você, se necessário for, Alain, faça isso. Se necessário for, dê um passo atrás, para que você possa ter todo o povo junto, para que aí sim você possa continuar caminhando, conduzindo aquilo que não te pertence, mas que pertence ao Senhor Jesus. Dedicar a sua vida pelas ovelhas. Essa é uma tarefa atribuída ao pastor. Dedicar a vida pelas ovelhas. E aqui o pastor em si, ele é o homem das renúncias em si. Renunciar o seu eu, renunciar a sua vontade, renunciar aqueles momentos que talvez você pudesse ter para poder estar conduzindo o povo de Deus. É o momento que o pastor às vezes chora e ninguém vê, a não ser a esposa que está ao lado. É o momento que o pastor está precisando de ajuda e a igreja, ela deve constantemente orar pela vida do seu pastor. E eu louvo a Deus pela Segunda Igreja Batista que tem assumido esse papel. Está orando pelos pastores que estão ali naquele momento. E que essa igreja possa também ter esse compromisso, essa responsabilidade de estar orando pela vida do Alain, pela vida da Tatiane e pelo Melquisedeque que está chegando. Essa família pertence a essa igreja. E um pedido que eu faço aqui com todo amor e carinho. Ame-os, porque são muito queridos para nós. Nós estamos aqui com um coração alegre. E eu quero dizer a seguinte frase. Entregando pastor Alain e a Tatiane para essa igreja. E que vocês possam recebê-los com muito amor e carinho. E cuidar deles. Cuidar porque são homens. São um homem e uma mulher. E a Tatiane, ela pode... Eu falei o nome, mas a esposa do pastor, ela tem nome. Às vezes, nós esquecemos que a esposa do pastor tem nome. Assim como o filho que há de nascer, ele também tem um nome. É uma criança, assim comum a todas as crianças que adentrarem aqui. E não subjugue a criança porque é filho de pastor e que tem que ser diferente. É uma criança que vai correr por esse pátio, que vai às vezes correr, vai chorar. É o filho do pastor? Sim, mas é uma criança. É a esposa do pastor? Sim, mas é a Tatiane. A responsabilidade não é dela. Ela tem uma responsabilidade muito grande, que é de quê? Auxiliar o seu esposo, como foi falado aqui na oração. Estar presente com o seu esposo, lado a lado. Mas a responsabilidade não é dela. Não cobrem isso dela. Ame-a, cuide dela, para que o ministério de seu esposo possa fluir com mais amor e carinho nessa amada igreja. Amém? O pastor ele nunca abandona as suas ovelhas. O pastor também ele não faz distinção de ovelhas, distinção de pessoas. O pastor ele ama desde o pequeno até o mais adulto, sem distinguir, sem fazer distinção. Essa é a função de nós, pastores. Esse foi o exemplo que Cristo Jesus deixou para cada um de nós. E quando o pastor exerce o seu ministério, seguindo ali o exemplo de Cristo Jesus, mesmo que seja difícil, porque é difícil, mesmo que seja doloroso, pastor Alain, porque é doloroso. Eu não sei se ele vai se lembrar uma conversa que eu tive, algumas conversas que eu tive com ele lá no gabinete, assim que ele chegou e falou para mim. Eu falei assim, pastor Alain, vai ter momentos que, pastor Alain é uma pessoa muito sorridente, né? Mas vai ter momentos que esse sorriso ele vai sair do seu rosto. Não porque você quer, mas até de uma forma involuntária, porque o ministério é feito de momentos alegres, mas é também feito de momentos de choro, momentos de pranto. Porque, irmãos, é uma responsabilidade muito grande você conduzir adiante, levar adiante aquilo que não pertence a você, que pertence a Deus. Então, orem incessantemente pela vida do pastor,
Alain e da sua esposa, Tatiane. E eu creio que tudo que eles têm feito aqui já tem a aprovação de Deus, que é o principal, pastor Alain. É a aprovação de Deus para o seu chamado, pelo seu ministério. E o reflexo está aqui. Uma grande multidão podendo contemplar e se alegrar com você desse momento. E Jesus, ele, como nosso supremo pastor, como nosso bom pastor, ele há de conduzir a sua vida todos os dias. E Alain, o meu desejo, o desejo do meu coração e o desejo dessa igreja é que você possa ser um pastor de acordo com a palavra de Deus, um pastor segundo o coração de Deus e ter Jesus Cristo como seu exemplo a cada dia. Mas eu falei que existe o papel do pastor, assim também como existe o papel da igreja. E a igreja aqui representada no texto como ovelhas, nós podemos dizer que quem conhece ovelhas, que a ovelha ele é um ser dócil, sim, é um ser dócil, é um ser manso, sim, é um ser manso, mas também a ovelha é um ser que às vezes é teimoso. E aqui eu estou falando para todos aqui presentes, não somente para a igreja local, todas as igrejas aqui representadas. Eu entendo que quando Deus ele coloca um pastor à frente da igreja, é um homem, uma mulher direcionada por Deus, segundo o coração de Deus, o anjo da igreja para poder conduzir o povo de Deus. E é uma responsabilidade que é dada para nós e que a igreja em si, ela deve abraçar esse pastor e deve ajudá-lo. Ajudá-lo com oração, ajudá-lo com concordância, ajudá-lo no seu ministério, ajudá-lo convocando as pessoas para adentrar por essas portas, porque às vezes muitos se cobram, pô, pastor, não está tendo conversão, pô, pastor, você está empregado e as pessoas não têm aceitado Jesus, mas e a igreja? A igreja tem feito o papel de chamar as pessoas para poder adentrar por essas portas? A igreja tem feito seu papel de convidar as pessoas para estar nesse local, nas igrejas aqui representadas, para poder ouvir o Evangelho? Não é o pastor Alain que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. E cabe a nós, todos nós, como servos de Deus, cumprir o que está escrito. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura. Porque o amor de Deus não é somente para nós. O amor de Deus é para todo aquele que nele crê. Mas como as pessoas vão crer se não tem quem possa levar o Evangelho? Ou trazê-las, fazer o convite para estar aqui conosco. Como eu falei, amanhã será a realidade do pastor Alain aqui. Será a realidade em nossas igrejas. E dentro da nossa realidade, nós temos visto alguns bancos vazios. E essa responsabilidade não é do pastor Alain. Essa responsabilidade não é só dos pastores aqui representados. Essa responsabilidade é minha e é sua enquanto povo de Deus. Lembra no início da reflexão? Todos nós somos servos. Todos nós somos servos. E como servos que somos, essa responsabilidade é nossa. E essa responsabilidade, sendo nossa, quando nós caminhamos juntos, nós crescemos juntos, nós vamos vencer juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. E ovelhas precisam de orientação. O povo de Deus ele precisa de orientação. Se não fosse assim, não precisava ter o pastor. E se a ovelha precisa de orientação, Deus coloca homens e mulheres de Deus para estar à frente dessas ovelhas para poder conduzir aquilo, mais uma vez eu falo, que não é nosso, mas que pertence ao Senhor. Por que as pessoas precisam de orientação? Porque muitas vezes as pessoas não sabem se cuidar sozinho. Quantas pessoas que ainda não sabem manusear esse livro? E o pastor ele vai dar o direcionamento. Quantas pessoas não sabem ainda discernir a voz do Espírito Santo de Deus? E o pastor vai dar esse ensinamento. Quantas pessoas ainda não sabem nem falar com o Pai? Tem timidez,
E o pastor ele vai dar esse direcionamento. Mas cabe a cada um de nós, todos que aqui estão, pregar o Evangelho e dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que ele possa fazer a vontade dele e não a nossa. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas hoje na igreja querendo ser donos de igreja, achando que mandam na igreja, quando na verdade quem é o cabeça da igreja é Cristo. É ele que manda, irmãos. Não é o pastor que manda na igreja. Não é o diácono que manda na igreja. Não é você que é servo que manda na igreja. Não é o seu tempo de igreja que vai falar que você manda na igreja. Eu tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos de evangelho na mesma igreja. Você é servo. E o servo, ele obedece o que o cabeça fala. E o cabeça é Cristo Jesus. Nós somos a unidade do corpo de Cristo. E essa unidade ela precisa estar sadia. Alguém aqui já teve alguma unha encravada? Creio que sim, né? É algo tão pequeno, mas uma unha encravada incomoda todo o nosso corpo. Assim também como o servo doente, se ele não for cuidado, se não se permitir ser cuidado, ser tratado, a ovelha doente, se ela não permitir ser tratada e cuidada, ela pode adoecer todo o rebanho. E aqui eu falo com palavras. Adoecer por intermédio da palavra, adoecer por intermédio da confusão. A palavra de Deus fala que 6 coisas Deus condena. A 7ª ele abomina. O que semeia discórdia entre os irmãos. A igreja ela precisa assumir o seu papel e reconhecer o seu papel de ovelha. E as atribuições do pastor? Sim, tem, mas também tem as suas atribuições. Quais são elas? Ouvir a voz do pastor. A igreja precisa ouvir a voz do pastor. Também precisa seguir a orientação dada por Deus ali pelo pastor. E quantos de nós já não fomos, de uma certa forma, olhados de uma forma diferente porque dizemos não? E quantos dizemos sim, somos amados. Mas às vezes dizemos não, o pastor ele não presta mais. O pastor ele não gosta mais de mim. Entenda que quando um homem ou uma mulher, o pastor e a pastora sobe o púlpito para poder pregar a palavra, são homens e mulheres direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então não é algo pessoal. É o Espírito Santo de Deus falando contigo. E agradeça a Deus se no domingo ou no culto, aqui é quinta-feira, não, os cultos de doutrina, terça, no domingo ou na terça-feira, no culto de doutrina ou um culto de lá, a palavra de Deus ela for de encontro contigo. Te envergonhando, porque nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores, mas a graça de Deus tem nos alcançado todos os dias. Todos nós aqui, sem exceção, somos pecadores. Talvez vocês tenham pecado algumas vezes no dia de hoje. Todos nós, sem exceção. Mas é a graça de Deus que nos sustenta, que nos conduz e nos coloca de pé todos os dias. E para isso a igreja precisa ouvir a voz de Deus por intermédio da vida do anjo dessa igreja, que é o pastor, reconhecendo a voz de Deus. Não seguir ou ouvir a voz de estranhos, como diz a palavra. A ovelha ela reconhece a voz do seu pastor. E nós precisamos reconhecer, sim, a voz do nosso pastor. Reconhecer, e detalhe, eu falo que isso aqui, é o retrato do nosso coração. Os membros da igreja sabem quando eu não estou muito bem, porque isso aqui muda, irmãos. Não tem como. Quando o pastor ele está bem, isso aqui fica tranquilo, suave. Quando o pastor ele não está bem, a ovelha precisa reconhecer também quando o pastor não está bem. E não é fazer o seguinte, pastor Cleber, não está bem não. O pastor hoje não está bem não. Brigou com a Tatiane. Ore. Viu que o pastor não está bem, está triste naquele dia? Você nem chega perto dele, irmãos. Ore. E deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida, no coração do pastor.
Todos nós aqui, mais uma vez eu falo, somos servos. E como servos que somos, todos nós aqui somos filhos de Deus. Carecemos da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida todos os dias. Não vai ser diferente com a vida do pastor Alain. Não vai ser diferente com a vida dos pastores aqui presentes. E continuando, as atribuições dadas à igreja, à ovelha, não para por aqui. A igreja, ela precisa aceitar o alimento oferecido pelo pastor. Precisa aceitar o alimento da palavra. E quando eu falo alimento da palavra, é o alimento da correção por intermédio da palavra. É o alimento do amor. É o alimento do não. É o alimento do sim. Mas a igreja precisa aceitar o que é dito aqui nesse lugar e receber de muito bom grado. Sem olhar discriminatório, sem olhar condenatório, mas de fato, a cada dia, agradecendo a Deus. Irmãos, nós vivemos no processo de santificação, que sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Seguis a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem nenhum santo aqui. Até porque se você chegasse à vida de santidade, 100% santo, Jesus ia tirar desse mundo. Estatura de varão perfeito, opa, vou recolher para não se contaminar não, de novo. E nesse nosso processo de santificação, receba o alimento que vai ser oferecido para você todos os dias, igreja. O alimento da palavra, as palavras ministradas nesse lugar, as palavras ministradas amanhã na sua igreja no qual você pertence, mas receba cada palavra ministrada pelo homem ou pela mulher de Deus que estiver ali trazendo a palavra do Senhor Jesus. Conhecer o seu único pastor. A igreja precisa conhecer o seu único pastor. E quando eu falo único pastor, eu estou como pastor da igreja, da segunda igreja de Baixo Comedor Soares, há 6 anos. Por lá também passaram alguns pastores. Eu não fui o único pastor de lá. Assim também como aqui. Assim também como na PIB de Nova Iguaçu. Assim também como Jardim Pitoresco. Nós não fomos os únicos pastores daquele lugar. Assim também como agora na Memorial de Comendador Soares. É o segundo pastor que está lá. Mas existe um único pastor, que é Jesus Cristo, que ele vai vir para buscar as suas ovelhas, vir para buscar a noiva. Esse sim é o nosso único pastor. Daqui a algum tempo, posso eu não ser mais pastor da segunda igreja. E Deus vai deixar aquela igreja sem pastor? Não. Vai trazer outro pastor. E aqui eu também falo que cada um de nós que temos essa convicção, que temos o chamado, eu preciso entender quando se inicia e quando termina o meu chamado na igreja na qual Deus está me dando para poder cuidar. E não lutar contra a vontade de Deus. Não machucar a igreja. Não adoecer a igreja. Deus coloca, Deus dá o ministério, dá sobre os nossos cuidados, mas nós não estamos aqui para ser eternos na igreja. Há um momento, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E hoje é o momento de posse do pastor Alain. E só Deus sabe qual será o momento onde o pastor Alain poderá sair daqui. Assim como Deus sabe quando foi o meu momento de posse na segunda igreja. E assim como Deus sabe quando será o momento que eu irei deixar aquela igreja. E a ovelha, a igreja, onde entra nessa história? A igreja precisa, sim, reconhecer o seu único pastor, que é Jesus Cristo. Respeitar todos os pastores que passam. Ouvir a voz do seu pastor. Mas não idolatrá-lo. Amá-lo, cuidar dele. Mas não sobrepor o pastor local ao pastor supremo, que é Jesus Cristo. E a igreja precisa acreditar no seu pastor.
A igreja precisa acreditar no seu pastor. Acreditar em todos os sentidos. Acreditar quando o pastor... Qual foi o... Cadê o dirigente? Qual foi a palavra que ele falou aqui? Avançar, que você fala? Prosseguir. Se o pastor fala assim, vamos prosseguir, a igreja precisa acreditar. Sim, nós vamos prosseguir. E pastor Alain, vem poucas pessoas, não importa. Pode ter um ou dois, nós vamos prosseguir. Vamos avançar. Precisamos avançar. Hoje tem 2, amanhã vai ter 10, depois vai ter 20, eu creio. Porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. E se a igreja dele, ele está cuidando de tudo. Deus já está cuidando de tudo. E no mundo atual, diante da liberdade e da individualidade a individualidade proposta ali pela sociedade, tornar-se ovelha é um grande desafio. Você ser ovelha hoje é um grande desafio. Porque o mundo te doutrina a ser independente. O mundo te doutrina a não depender de ninguém. É quando você chega na igreja, você fala que... Aí você está ouvindo hoje, poxa, mas o pastor está falando aqui agora que eu tenho que obedecer a voz do meu pastor. Mas o filho não obedece o pai. O aluno não obedece o professor. Casais não se entendem. A sociedade doente. E onde é o hospital da sociedade? A igreja. Agora imagine como fica a nossa vida como pastor cuidar de uma sociedade que está doente. E por que a sociedade está doente? Falo nós porque nós estamos inseridos na sociedade. A sociedade ela se encontra doente hoje. Porque muitas pessoas deixaram de ter Jesus Cristo como seu supremo pastor. Não acreditam na voz do seu pastor, não seguem a voz do seu pastor. E tornar-se ovelha hoje acaba se tornando um grande desafio. Desde compartilhar questões pessoais, onde ninguém acredita mais em ninguém, até aceitar a correção. Correção essa do líder para com a igreja. Aceitar ali a demonstração dada pelo Espírito Santo de Deus. E acaba sendo um esforço enorme para a ovelha. Porque o mundo nos ensina que nós não precisamos mais obedecer. Somos independentes. Uhul! Vamos seguir a nossa vida. É isso que é pregado lá fora. Mas aqui dentro é pregado o contrário, é pregada a palavra de Deus. E como ovelha, nós precisamos ouvir a voz do mundo, correto? Não. Precisamos ouvir a voz do pastor. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E a igreja Batista Central, debaixo da luz, que vocês possam ser ovelhas mansas com o seu pastor. Possa ser ovelha mansa com o pastor olhando. Ore por ele todos os dias. Ore pela sua família todos os dias. Ame-os todos os dias. O pastor é um ser humano, assim como você. Aqui dentro corre sangue, como cada um de vocês. Por aqui escorre lágrima também, como vocês. Pastor, tem dívida assim como vocês também têm. Pastor, bem sorri como vocês só. Trazem sorriso no seu rosto. Mas nós carecemos da oração da igreja. O pastor, ele tem emoções, tem desejo. O pastor, ele tem família. E a igreja precisa entender disso. Que o pastor, ele precisa ter tempo. E eu vou citar aqui, não quero falar dos outros pastores, eu não posso falar da minha vida. Eu não posso falar nesse ponto da vida do pastor Alain. E mais uma vez eu louvo a Deus pela vida da Segunda Igreja Batista. Eu sou professor secular. Eu tenho um pai enfermo em casa, que carece de atenção. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu tenho uma esposa. Eu tenho uma mãe. Eu tenho uma igreja para poder cuidar. E tenho meu trabalho secular. Pastor, um homem comum a todos vocês. E o pastor, ele precisa ter tempo também, pastor Alain, para cuidar da família. Não abra mão desse tempo. Nunca abra mão do tempo de cuidar da sua esposa e do seu filho. Pastores aqui presentes, não abra mão de cuidar da esposa, do filho, da filha, do marido. Não abra mão.
Eu aprendi com o pastor Valdenício, carrego para a minha vida. Em primeiro lugar, Deus na nossa vida sempre, todos os dias. Em segundo lugar, vem a família. Se eu colocar a igreja à frente da minha família, vai dar ruim. Se eu colocar a igreja à frente da minha família, daqui a pouco eu estou discutindo com a minha esposa em casa. Daqui a pouco eu não vou ter mais o respeito do meu filho. E a igreja precisa entender isso. Deus sempre, em primeiro lugar. Segundo, vem a família. Porque a família é um projeto de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os abençoou. E disse, sejam fecundos. Deus abençoou a família. A família é um projeto de Deus. E eu não posso querer que a minha igreja dê certo se eu não cuido da segunda igreja batista, se eu não cuido da minha família. Como é que eu vou querer que a segunda igreja batista como Soares cresça, desenvolva, se eu não estou cuidando da minha esposa, se eu não estou cuidando do meu filho? Pastor Orlando, daqui a pouco vai vir o Melquinho aí. E você vai precisar de ter tempo para ele. Ter tempo para a sua esposa. Que a igreja local possa entender isso. Possíveis ausências do pastor. Porque criança, irmãos, não dá sinal quando vai ficar doente, não. Criança, ela está bem hoje, daqui a uma hora está com o filho doendo. Chorando, e aí? É dia de culto. Aí vai fazer o que, pastor? Ó, Tati, é dia de culto, vou ter que ir para lá. Vai largar a esposa e o filho chorando, doente em casa? Primeiro vice-presidente, não vou. A minha família precisa de mim. E isso nós, pastores, precisamos ter no nosso coração. Precisamos ter isso na nossa mente. Temos algo para poder cuidar, temos, que é a igreja, que não é nossa, mas que pertence ao Senhor. Mas o nosso primeiro pastoreio é na nossa casa. Que adianta eu querer ganhar o mundo se eu perder os da minha casa? Continuando. Uma família dada por Deus, que é o seu primeiro ministério, ela deve ser cuidada com amor. E aqui eu quero falar, já para poder encerrar. Quem é a esposa do pastor? Que muitas delas já perderam o nome, é conhecida como esposa do pastor. Mas quem é a esposa do pastor? Ela tem nome. O seu filho, sua filha, tem nome. Também tem nome a criança que vai nascer assim como qualquer outra criança. Não cobrem, aqui eu vou falar mais uma vez, não cobrem da esposa do pastor. Aqui tem nome. Não cobrem dela. O ministério não é dela. O ministério é dele. O ministério não é da minha esposa. O ministério é meu. O ministério não é da Débora. O ministério é do pastor Kleber. O ministério é nosso. Mas nós louvamos a Deus, que Deus concedeu para nós mulheres que são nossas ajudadoras, mulheres que são nossas auxiliadoras, que estão conosco em todo o tempo. Pastores, não cobrem das suas esposas. Ela é sua esposa. Ela é sua ovelha também, mas acima de sua ovelha é sua esposa. Então respeite, cuide dela com amor e carinho. A função da esposa do pastor não é pastorear, muito menos cobrir possíveis cargos na igreja, porque as ovelhas não querem assumir aquele cargo. Aí acaba, a esposa do pastor tem que fazer isso, a esposa do pastor tem que fazer aquilo, e vai sobrecarregando a família pastoral. Quando, na verdade, existe todo um corpo que precisa trabalhar juntos, que precisam guerrear juntos. A função da Tatiane é ser esposa do Alain. Essa é a função dela. A função da Adriana é ser minha esposa, mãe do nosso filho. Essa é a função dela. A função dela não é de ser pastora, não é de estar no lugar do pastor. E aqui, nós já caminhando para o nosso final, a igreja deve orar continuamente pelo seu pastor, porque nós precisamos, carecemos, não só do amor, do cuidado da igreja,
mas também das orações de cada um dos irmãos. Quando a igreja consegue compreender isso, ela ajuda o seu pastor a ter uma vida mais leve, um ministério mais leve, para então ele poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e dizer o seguinte: diga ao filho de Israel que marche. É Deus falando com o anjo da igreja. Diga à segunda igreja, Batista Comendador Soares, que marche. Diga à igreja Batista Central, em Bairro da Luz, que marche. Diga às igrejas aqui representadas aqui, marche. E Jeremias 3,15 vai dizer o seguinte: e darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que apacentem com conhecimento e com inteligência. E para tanto que Deus assim nos abençoe. Pastor Alain, vem aqui, meu querido. Tati também. Segunda Igreja Batista Comendador Soares, por gentileza, se coloquem em pé. Eu sei que a igreja local, ela vai orar por vocês. Eu sei disso. Essa igreja local que cada vez mais, em nome de Jesus, há de crescer em número, em graça e sabedoria. Mas você pode contar com todo esse povo aqui, ó, que vai continuar orando por vocês. E aqui eu falo com o coração aberto, com alegria no coração. Porque, irmãos, não existe a igreja A, a igreja B, a igreja C. Existe o reino de Deus. E eu louvo a Deus porque vocês disseram sim para o reino de Deus. Você disse sim para o seu chamado. E a sua esposa está te acompanhando no seu chamado. Daqui a pouco, Melquisedeque está chegando, que vai acompanhar vocês também nesse chamado de vocês. Mas cada um de nós aqui, representando a segunda igreja de Batista Comendador Soares, você pode contar com a gente. A igreja local pode contar com a segunda igreja Batista Comendador Soares. Seja no que for. Nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Ele é o cabeça. E nós estamos aqui esperando ele poder vir buscar a sua noiva. Amém? Agora convido todos a colocarem em pé. Eu quero aqui orar, abençoando vocês. Sei que já foi feito isso, mas estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, ó Pai, nós colocamos os Teus servos nesse momento. Teus servos, ó Deus, que disseram sim para o Teu ministério, disseram sim para o Senhor. E hoje, ó Pai amado, estão com essa missão dada por Ti, ó Deus, de conduzir esse povo. Eu te peço, Pai amado, que em nome de Jesus, eu possa abençoar a tua filha, ó Pai amado, a cada dia. Que eu possa trazer sobre ela vigor, São Deus, graça e sabedoria. E que ela possa, ó Pai amado, a cada dia, São Deus, continuar sendo a Tatiane que nós conhecemos. Que ela possa, ó Pai amado, auxiliar o seu esposo em nome de Jesus. Ser, ó Pai amado, auxiliadora dele, ajudadora dele, ó Pai amado, em todo o tempo. Que ela possa, ó Pai amado, amparar o seu esposo, ó Pai amado, enxugar as suas lágrimas, ó Deus, chorar junto com ele, ó Deus, mas também sorrir, ó Pai amado, porque nós profetizamos sobre esse ministério bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus. Ao pastor Alain, ó Pai amado, nós colocamos diante do Senhor esse grande homem de Deus, jovem, ó Pai, que diz sim para a tua palavra. Esteja, ó Pai amado, com ele, dando sabedoria e discernimento, para que ele possa, ó Pai amado, cumprir a tua palavra em nome de Jesus. E que a cada dia, ó Pai amado, ele possa viver a tua palavra. Não negociando a tua palavra, mas vivendo a tua palavra em nome de Jesus. Esteja, ó Pai amado, com essa igreja. Esteja, ó Pai amado, com essa família. E que eles possam, ó Pai amado, cada dia, ó Deus, ser amparado por essa igreja, mas o principal, ser amparado, ó Pai amado, todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Nós o abençoamos, ó Pai querido. Com alegria no coração, ó Deus. Nós o abençoamos.
E que eles possam, Pai amado, a partir de hoje, seguir a jornada deles nesse lugar. A saudade vai haver, mas nós temos a alegria no nosso coração, porque a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, tem sido cumprida na vida de teus servos. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecidos somos.